Eu vou ler um trecho para vocês. Se bons alunos forem de direito administrativo, vão encontrar o erro. A gente está falando de uma universidade estadual. Ressalto, lembrando dessa fala da defesa, ressalto também que o município de Juazeiro sempre teve plena ciência da implementação da referida gratificação aos servidores, uma vez que os atos praticados foram submetidos a análises administrativas e regularmente integrados à execução orçamentária do ente municipal, vale ressaltar, sem qualquer ressalva do controle interno dos órgãos competentes. Quando a gente fala de órgão competente para uma universidade estadual, eu falo com toda certeza que esse órgão, ou seja lá o que for, não é o município. A competência pela universidade estadual, como as senhoritas bem sabem, eu acredito que foi um erro leviano, conhecendo a capacidade de vocês, é do Estado. Então, a partir daqui, a gente já começa com o pé errado. O pé esquerdo, na verdade, né? Se tratando da gratificação dos 25% e da sua validade. O artigo 37, a linha 10, da nossa Carta Magna, sendo a Constituição Federal, de 1988, expõe o seguinte: a remuneração dos servidores públicos e o subsídio do que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Lembrem-se dessa palavra, lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem extinção de índices. Ou seja, essa gratificação iniciou após uma portaria administrativa realizada pela universidade. E portaria não tem autoridade para criar ou alterar gratificação, remuneração. A partir daqui, a gente já pode derrubar toda a defesa, com todo respeito às advogadas aqui que realizaram um belo trabalho, porém é ruim. O tema 1427 do STF vai dispor também de que é inconstitucional a delegação ao Poder Executivo de atribuição para fixar e alterar o valor da parcela remuneratória prevista no parágrafo 2º do artigo 20 da Lei Estadual número 6.762 de 1975, com a redação dada pela Lei número 12.984 de 1998 e no artigo 3º do Decreto número 46.284 de 2013. Ou seja, não cabe à administração da faculdade, só reforçando para aqueles que ainda não entenderam, e para a presidência que aqui tem a honra de acompanhar, que o ato institutivo dessa remuneração, dessa gratificação é ilegal. Logo, não há que se falar em permanecer, em se mudar, em se... Está errado, nunca deveria ter existido. A gente já começa daí. Com relação à ampliação, essa gratificação, ela tem como finalidade aumentar a remuneração para aqueles que exerciam determinada função. Mas a gente tem pessoas que mudaram de setor e também aposentados que continuavam recebendo. Ora, essa gratificação era diretamente vinculada ao serviço prestado. Para ficar mais claro, um agente de saúde municipal ele recebe aproximadamente 40% de insalubridade. Por quê? Porque a insalubridade vem com uma compensação pelo risco sanitário que ele corre. De igual modo, os 25% eram condizentes à atividade que eles desempenhavam. Agora, se muda de setor e não desempenha mais essa atividade, o que é que se há em falar em manter? Não tem o que se dizer. Está errado. Está errado. Se aposentou, para que vai manter a gratificação? Está errado. Não pode. E falando de boa ou má fé, para quem trabalha, quem é SLT, quem é fechado, está aqui, bom e velho contra-chefe. Mostrei para a Malu e ela falou, igualzinho que eu tenho no meu trabalho. Legal, vou apresentar aqui para a presidência, deixar um para vocês. Professor, se o senhor quiser analisar também, fique à vontade. Malu, você recebe contra-cheque na sua empresa, onde você trabalha? Para que serve? Comprovação de renda. E ele faz o quê? O que é que vem no contra-cheque? É a descrição do quê? Do que ela recebe. No contra-cheque, o contra-cheque em si é a descrição dos vencimentos e descontos. Ou seja, todo servidor público tem acesso ao contra-cheque, professor.
Não tem como eu ser aposentado, comecei a receber uma gratificação de 25% e não vou perceber quantos minutos aqui. 4. Não tem como. Se eu recebo um Pix de R$2.000, querido professor, eu peço que o senhor me responda. Eu não vou estranhar? É normal? Eu não estava esperando. De onde é que veio? Seria moral? Seria legal? Seria louvável que eu me apropriasse desse dinheiro? Seria? Eu peço que vocês façam essa reflexão. Não é moral, não é legal, não é bonito. A mãe de vocês não vai gostar. Sinto muito informar. Vocês vão água aqui, eu acho que a gente tem tempo para isso. A gente já revogou a legalidade da gratificação, já falou da ilegalidade da ampliação, que está ali fundamentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que adotou entendimento no sentido de que as gratificações instituídas pelo artigo 40 da medida provisória número 2048-26 do ano 2000, dentre elas a gratificação de desempenho de atividade jurídica, GEDAG, por terem natureza de gratificação propter laborem, não são devidas aos servidores inativos. Então, queridos, se o servidor está inativo, se foi transferido do setor, não deveria receber. Mas a gente volta atrás, viu? Se válida fosse essa gratificação. Passando então para os pedidos do Ministério Público. Ao Ministério Público, diante do exposto, o Ministério Público opina: cessação da gratificação para todos ante a inobservância da via adequada para instituí-la, qual seja a lei. Ou seja, se na Constituição Federal, a nossa Carta Magna manda que essas gratificações sejam instituídas por lei e uma universidade contrária à Constituição institui por meio de uma portaria, é um ato ilegal. Não há o que se discutir, é só analisar os fatos. 1.1. Com relação aos servidores que estariam abarcados pela gratificação, se ilegal fosse a desnecessidade de devolução horária por manifesta boa-fé. Para aqueles que desempenhavam a função realmente e faziam jus àquela gratificação, dispensamos a devolução ao erário, haja vista que agiram de boa-fé. 1.2. Com relação aos servidores que não estariam abarcados pela gratificação, ou seja, aqueles a quem a gratificação se estendeu indevidamente, mesmo se legal fosse a devolução ao erário, por manifesta má-fé, como eu exemplifiquei aqui para os senhores, que é o caso do contra-cheque. Ninguém recebe 25% a mais de salário sem perceber. Se eu ganho 10 mil por mês e 25% aumenta, a gente está falando de R$2.500. O Ministério Público tem 1 minuto para encerrar a sustentação. Obrigado, Laura. Gostaria de ressaltar que essa mesa está linda. Começando Jean, Laura, Larissa, Pedro, Rafael, todo mundo aqui. Eu estou abismado com tanta beleza. Já foi comprovada a má-fé daqueles que receberam. Voltando a se estender devidamente, se legal fosse devolução horária por manifesta má-fé. Aposentados e aqueles que deixaram o cargo e continuaram a percebê-la, ou aqueles que eventualmente percebiam e nunca estiveram no cargo. Subsidiariamente, se entender o tribunal pela legalidade, que é muito difícil, da instituição da gratificação pela via da portaria, o Ministério Público requer a cessação da gratificação com relação apenas àqueles que indevidamente a recebem, com necessidade de devolução ao erário, ante a evidente má-fé. Obrigado. A presidência agradece a manifestação do Ministério Público.